nós fazemos a experiência da fé. Nos mínimos detalhes, eu gosto de dizer até que a fé antes de ser uma experiência sobrenatural, é uma experiência natural, humana, de nós confiarmos uns nos outros, né? É interessante a gente identificar que a confiança que nós temos na mãe, no pai, nas pessoas que são mais próximas, isso nos ensina depois, um dia, termos condições de ter uma fé mais elaborada. Mas antes da fé em Deus, a fé nas pessoas. É aquele gesto que nos tranquiliza de saber que nós não estamos sozinhos e que poderemos dar os primeiros passos, aprender as primeiras coisas mais difíceis para nós, porque a gente sabe que tem alguém que nos ama e que nos socorre naquele momento em que nós estamos em processo de aprendizado. É interessante porque a fé, ela nos contextualiza no tempo a partir de esperanças. Eu sempre gosto de refletir a fé amarrada na esperança. Fé e esperança. Dois pilares que sustentam todo cristão, todo crente, ouso dizer, não só nós cristãos. E a experiência de fé, ela é fundamental na nossa vida. Por isso o Papa nos convida a viver o ano da fé. Um ano de entrega, de confiança, não é verdade? E eu fiquei pensando de como que nós podemos viver isso. Como que isso pode repercutir na nossa vida. Como é que nós podemos entrar dentro da mística do ano da fé que a igreja nos convida a viver. Justamente assim. Descobrindo que viver essa experiência em Deus é trabalhar cada vez mais a fé sobrenatural que nos ajuda a viver depois a fé nas pessoas. Isso é importante demais, minha gente, a gente ter essa consciência. Que a fé que nós fazemos, a experiência de fé que nós fazemos com Deus, ela tem que se desdobrar também na fé que nós temos nas pessoas. Mesmo que a vida fica mais feliz, né? Quando nós temos fé no outro. Eu acho que o amor humano é uma experiência de fé, é uma experiência de esperança. E gosto muito de compreender esse processo de Deus na nossa vida, nos ajudando e nos encaminhando cada vez mais para uma harmoniosa convivência com os irmãos. Portanto, o grande fruto que eu gostaria de colher neste ano de fé é crescer na minha capacidade de crer em Deus e também na minha capacidade de crer nas pessoas. Porque a gente sabe que muitas vezes o mundo, por causa da crueldade que está tão evidente, né? Às vezes eu fico pensando que o mundo sempre foi cruel. É que hoje nós temos os meios de comunicação que nos ajudam a chegar mais perto dessa crueldade. Os crimes são muito noticiados e isso acaba gerando muita mídia. Os horrores do mundo, né? Em outros tempos não. Os crimes que aconteciam lá na Bahia, somente as pessoas que estavam mais próximas ali, as cidades mais vizinhas, é que ficavam sabendo. Hoje, com esse mundo globalizado, você tem o contato com os crimes do mundo inteiro. E isso acaba gerando no coração humano uma descrença. Não é uma descrença em Deus. Também pode ser. É claro que muita gente, por causa de uma imaturidade de fé, acaba fazendo uma leitura assim. Se o mundo está tão cruel, se existem tantas coisas ruins acontecendo, Deus não existe. E não é bem assim. Mas ali, antes de perder essa fé em Deus, a gente perde a confiança no outro ser humano. Isso é muito ruim. Isso é muito danoso para a nossa vida. A vida fica insuportável quando nós perdemos a fé uns nos outros. Por isso que no ano da fé, o Papa nos convida a reavivar dentro de nós, como dizia São Paulo, os carismas, né? De maneira especial, reavivar a fé. E no momento em que reavivamos a nossa fé em Deus, queremos reavivar também a nossa capacidade de crer nos outros. É interessante, minha gente, porque quando nós reavivamos a nossa capacidade de crer no outro, a gente se afasta um pouco dessa nossa facilidade de fazer julgamentos, né? É tão ruim quando você percebe que às vezes eu identifico muito isso em mim. Às vezes eu nem sei quem é o outro,
mas tenho um pré-julgamento que fiz por causa de uma visão de superfície. Às vezes nem tive a oportunidade de conviver com aquela pessoa e já faço dela uma imagem tão negativa, já fico com a minha verdade pessoal a respeito dela, e isso é tão cruel, né? Isso é falta de experiência de fé, porque eu gosto de partir do princípio que o outro é bom, ainda que eu venha me decepcionar depois. Mas isso para mim é cristianismo, é um fator de conversão que eu pedi a Deus desde pequeno. Eu quero acreditar nas pessoas. Se depois eu me decepciono com elas, é outro caso, mas a minha parte eu quero viver. Eu acho que nós temos duas formas de viver o cristianismo. Uma primeira, que é relativizando os compromissos que ele nos dá, e a gente viver um cristianismo de aparência. A gente vive até confortável. Você acha que está fazendo tudo certo, que você tem o direito de duvidar, que você tem o direito de julgar. E existe uma outra forma de viver o cristianismo, que é mais despojado, que é você viver essa liberdade interior, de deixar que o mundo seja o mundo, que as pessoas sejam as pessoas, e a partir disso você confiar que aquilo que está acontecendo é o que pode ser, e que por trás de tudo isso existe, no fundo, uma pessoa querendo acertar, querendo se dar bem, querendo acontecer do jeito certo. E essa confiança, neste primeiro momento, é fundamental para que a gente se sinta coerente, né? O outro se aproxima de mim, claro, tem as leis da simpatia, da antipatia, mas eu vencer isso, para poder ter a oportunidade de chegar perto do outro e conhecê-lo de verdade. Vocês me ouviram falar e testemunhar aqui no último programa das grandes alegrias que eu vivi na Terra Santa. E eu posso dizer para vocês que um dos motivos que Deus me fez chegar até Israel com aquele grupo que estava comigo era quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a algumas pessoas que estavam ali. Interessante isso, né? Às vezes a gente viaja tanto, a gente anda tantos quilômetros, a gente atravessa o mundo para ver de perto alguém que sempre tentou chegar perto e você não permitiu que aquela pessoa se manifestasse como ela era mesmo, porque eu acabava colocando nela as roupas do meu preconceito. E foi para mim uma experiência de muito crescimento. Eu tive momentos ali, e as pessoas que viveram isso comigo sabem, porque eu fiz questão de dizer isso a elas, que eu senti o meu coração muito livre em relação algumas pessoas que daquele grupo para mim eram pesadas, e não sei porquê, talvez eu interpretasse errado o motivo delas quererem estar perto de mim, não sei, às vezes a gente é tão injusto sem saber que está sendo, né? Às vezes muito bem fundamentado nos meus princípios, e de repente Deus me fez ver de maneira muito generosa e carinhosa o motivo daquelas pessoas quererem a proximidade. E eu voltei para casa desmoronado em relação a algumas pessoas, e isso me fez muito bem. Isso me evangelizou, né? Eu que prego tanto que o cotidiano precisa nos evangelizar, naquele momento fui evangelizado pelo cotidiano mesmo, entre um almoço e outro, entre uma espera de um deslocamento, entre uma mala que a gente carrega, entre um ônibus e outro. Naqueles momentos, uma conversa que você tem, a revelação acontece, e Deus aproveita daquele momento para quebrar as nossas estruturas tão preconceituosas. Então o ano da fé, a gente pode vivê-lo assim: fé em Deus sempre, crescer cada vez mais a nossa intimidade com o Senhor, buscar ter uma vida de oração, conhecer a palavra, mergulhar na vida dos sacramentos, mas também reavivar a nossa fé nas pessoas. Muitas vezes, quando não temos a fé nas pessoas, nós corremos o risco de pecar gravemente. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida
E o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Está te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Os palcos não são eternos.
aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela. Olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais. Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração, porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida, foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito, uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros, e você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, você corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos.
assim: Padre Fábio, me ajude. Estou com um problema muito sério com a minha mãe, que parece não estar muito bem de cabeça. Não sei o que fazer. Fico com medo de contrariar. E ela já está num momento de vida muito difícil. Ela esquece meu nome, não sabe quem eu sou, pergunta se a irmã dela esteve aqui, por que eu deixei a irmã ir embora. Me orienta, por favor, eu não sei mais como tratar minha mãe, pois a irmã dela já faleceu há muito tempo e ela só fala das pessoas que já morreram. Ela está com 84 anos e eu não sei mais como agir com ela. Minha filha, o idoso, quando ele começa a apresentar esse tipo de esquecimento, você pode levá-la ao médico, ela tem sintomas que indicam que ela está com Alzheimer, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito severa, que atinge a memória, que apaga justamente essa capacidade de saber o presente e projeta a pessoa para as realidades mais distantes, aquelas que ela viveu na juventude. É como se uma parte do cérebro, essa que está onde estão registradas todas as informações do passado, ele continua muito vivo, mas o presente parece que está totalmente apagado. Todos nós que temos idosos em casa, precisamos ficar muito atentos com a saúde mental dessas pessoas. Porque muitas vezes o Alzheimer ele começa com pequenos esquecimentos e ele vai acentuando. E se a gente não toma uma providência, a gente não leva para detectar se é isso que está acontecendo, a gente corre o risco de dar um tratamento muito desumano aos nossos velhos, não compreendendo muitas vezes o esquecimento que é natural da vida, mas ao mesmo tempo tratando esquecimentos sérios que são frutos de doença, como se fossem coisas, enfim, como se ela estivesse apenas esquecida e na verdade ela pode estar sofrendo de uma doença muito séria que é Alzheimer e que só pode ser diagnosticada a partir do momento em que ela fizer uma avaliação com... É neurologista, né? Que cuida disso, né? Neurologista. Então, todo mundo que tem um idoso em casa, seria bom, de vez em quando, fazer um check-up, levar ao médico para poder dar a ela o direito de envelhecer bem. Aliás, minha gente, eu fico pensando no quanto muitas vezes nós não tratamos os nossos idosos como idosos, né? Você observou que esse ritmo frenético de vida que nós temos, às vezes nós queremos impor às pessoas de mais idade? Eu acho isso tão cruel, né? Eu acho muito bonito ser velho, sempre achei. Falo isso sem nenhuma demagogia, porque eu gosto da velhice. Eu gosto de conversar com velhos, eu tenho um carinho muito especial por velhos. E às vezes fico pensando que o ritmo de vida atual acaba colocando para eles uma imposição tão cruel, né? Às vezes nós queremos deles a mesma rapidez do raciocínio que nós temos, ou às vezes nós queremos que eles estejam prontos para realizarem funções para os quais eles não estão mais aptos. É natural que na vida a gente vá perdendo as habilidades. Eu acho que o amor é isso, é a gente saber compreender que naquele momento da vida o outro não pode corresponder àquilo que eu espero dele, não é? E a partir do momento que você descobre que já não pode esperar mais dele aquilo que ele lhe dava no passado, você começa a administrar um novo jeito de amar. Aí eu volto à minha velha frase, eu gosto dessa frase. Amar é entrar no tempo do outro. Então, se o outro está lento e eu preciso estar ao lado dele, eu tenho que perder a minha pressa. Porque senão eu nunca vou me encontrar com ele. Eu posso até tê-lo ao lado, mas não o tenho comigo. Né? Já observou isso? Que às vezes as pessoas estão do lado, mas elas não estão com a gente? Porque não é a presença física que garante a companhia, mas é aquele vínculo que a gente não enxerga, né? Mas que a gente sente. Ele está comigo, ainda que não diga nada. Quantas vezes nós lidamos com pessoas doentes, que já não podem falar, que estão às vezes num estado vegetativo, que já estão muito debilitados, e você tem aquela sensação de que a pessoa ainda está com você. Porque é algo mais forte que a presença se impõe, né? E a velhice é um tempo assim, que você vai descobrindo esse novo jeito de ser e de estar. Volto à questão do início do programa, né? É um novo jeito de fazer, é um novo jeito de ser. E eu acho que só quem ama é capaz de compreender as mudanças da vida. O amor é isso.
Ele vai nos dando condições e disposição, sobretudo, para compreender, para acompanhar o processo da mudança do outro. E é justamente muito ingrato, muito injusto, quando a gente não sabe acompanhar o processo do outro. Quando eu quero exigir que o outro me ofereça aquilo que ele já não tem mais condições de me oferecer. E isso não é só para os idosos não, viu minha gente? Muitas vezes os nossos relacionamentos ficam fragilizados por isso. Então, naquele momento, o seu amigo está passando por uma dificuldade muito grande. Ele não pode lhe oferecer amparo do mesmo jeito que ele lhe oferecia quando ele estava bem. Então, aí inverte um pouco, né? Quantas vezes na minha vida eu descobri que era hora de ser pai da minha mãe? E isso não estou falando de agora, não. Porque minha mãe é minha filha assumida, né? Invertemos a situação, eu não vejo problema. Que de vez em quando ela é minha mãe, naquilo que ela pode. Quando eu deito a cabeça no colo dela, quando ela chega em casa e eu a abraço, faço um carinho nela, eu tenho a minha mãe de volta. Mas eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o tempo passou e agora minha mãe precisa de mim como um filho que é quase o pai. E às vezes dentro de casa isso acontece. De vez em quando você vai descobrir que seu marido está precisando de uma mãe naquele dia. E você vai lá cumprir aquele papel de mãe. De vez em quando seu filho está precisando de você com uma intensidade diferente do dia anterior. Aí você vai atualizar o seu jeito de ser mãe e vai descobrir naquele momento da vida a maneira mais correta de ser a mãe do seu filho. Também já disse muitas vezes, o pai que funciona a partir de modelo único, ele corre o risco de não ser pai corretamente. Eu sou assim e não mudo. Cuidado, porque o jeito de ser pai que você está exercendo hoje, pode ser que não funcione daqui 2, 3 anos na vida do seu filho. Porque as coisas evoluem. Não é que você vai ficar laxo, vai perder a autoridade. Não, não é não. É mudar o formato que você dá para a sua paternidade. Eu sou amigo, mas de vez em quando preciso modificar o meu jeito de ser amigo, o formato de ser amigo. Às vezes preciso ser mais duro, às vezes preciso ser mais manso, às vezes preciso acolher, às vezes preciso gritar, preciso dizer uma palavra dura, porque a amizade exige formatos diferenciados. Só assim ela pode durar. Não é isso? Então fique atento aí com as pessoas que estão do seu lado, com as pessoas com quem você convive, e se disponha para viver essas fases diferentes que todo relacionamento exige, se ele quiser. Primeiro que é muita pretensão a gente querer entender tudo que a Bíblia diz, né? Aí vale uma regra que lá na faculdade a gente chama de hermenêutica, né? Nós não podemos entender o texto fora do contexto. Então toda vez que você ler alguma passagem bíblica, não interprete nunca ao pé da letra. Primeiro, é uma regra para a gente poder estudar a Sagrada Escritura. Então, se a gente quer entender bem aquele texto, aquela passagem, procure saber em que contexto ele foi escrito, a que comunidade aquele texto está escrito, o porquê. E isso sempre existe ali, uma explicação nas notas de rodapé. Você vai observar que no versículo bíblico, há sempre, de vez em quando você encontra uma notinha de rodapé, que é um númerozinho a mais, que tem a informação embaixo do que se trata. Esse é um jeito muito bom de nós lermos a Sagrada Escritura, porque a nota de rodapé geralmente nos dá o contexto. O texto está ali em cima, a nota de rodapé geralmente diz respeito ao contexto. É uma explicação a mais dos exegetas para nos ajudar, né, a entender melhor o significado do texto. Tá bem, essa é uma maneira de estudar, é uma maneira de você adentrar o território da Sagrada Escritura sem o risco daquela interpretação ao pé da letra, que pode ser muitas vezes uma interpretação burra, né? Me desculpe o termo, mas é muitas vezes isso. Se você vai interpretar ao pé da letra a Sagrada Escritura, você tem justificativa até para assassinar o seu irmão. Então, por isso que você não pode fazer a leitura do texto fora do contexto. Nós precisamos saber a quem está destinada aquela mensagem, né? Vamos tomar um exemplo, o Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de imagens, né, de figuras que falam do fim do mundo. E tudo está construído para dizer que muito em breve, né, a linguagem é muito urgente, muito em breve toda essa realidade humana vai ser desmoronada e finalmente o poder de Deus vai ser instaurado no meio dos homens.
Veja bem que o Apocalipse é uma promessa, né? Essa promessa apocalíptica, ela está diretamente ligada à promessa da instauração do reino que começa em Jesus. Como é que nós podemos analisar o Apocalipse? Se você vai analisar o Apocalipse ao pé da letra, ele já perde então o seu valor, porque não aconteceu absolutamente nada do que o Apocalipse estava prevendo para a comunidade daquele tempo. Porque os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria muito em breve, de dragões e de coisas, de monstros. Tudo isso aí são metáforas, isso é, uma linguagem para dizer o que não está ali, mas que é muito mais. Para demonstrar o desejo do escritor naquele tempo de demonstrar à comunidade que a força do Evangelho fará destruir toda e qualquer forma de opressão. Qual é o contexto da opressão apocalíptica? É o contexto justamente do domínio do Império Romano sobre o povo. Então veja bem, só que agora nós podemos fazer uma leitura apocalíptica diferente. Nós não estamos mais sob o poder dos romanos. O Império Romano já caiu. Os cristãos já estão livres para serem cristãos. Não é verdade? Nós já não estamos mais sobre as opressões do imperador. Só que hoje nós também vivemos impérios diabólicos que o tempo todo estão querendo massacrar os princípios cristãos. Nós estamos o tempo todo vivendo a partir de filosofias ateias, como você vê, por exemplo, a tentativa de legalização do aborto em diversos lugares do mundo, de maneira especial no Brasil, a pena de morte, enfim, uma série que a gente não vai discutir o teor dessas questões, uma série de realidades que são contrárias aos princípios da vida que nós cristãos acreditamos. Então, quais são os impérios que precisam cair por terra hoje? O império da injustiça, da desigualdade social, não é verdade? O império da desonestidade, da mentira, dessa vergonheira que nós vemos em diversos lugares do mundo, quando os ricos oprimem os pobres, os governantes oprimem os seus governados. Veja bem que nós continuamos no mesmo contexto do Apocalipse, muito embora as nossas opressões não sejam as mesmas do escritor sagrado. Como é que você vai ler o Apocalipse, por exemplo, a ponto dele ajudar a sua vida, minha filha? Você vai começar a identificar quais são os impérios que precisam cair no seu coração. A força do seu coração é movida pelo cristianismo. Então você traz todos os princípios do Evangelho norteando a sua ação, a sua conduta. Isso é ser cristão. Não é ir ao culto, não é ir à missa, não é comungar todo domingo, porque isso não é garantia de salvação para ninguém. A garantia de salvação está naquilo que Jesus dizia. Vai chegar um momento em que não vai ser em Jerusalém, não vai ser neste monte, mas o verdadeiro adorador, isso é, o verdadeiro seguidor adorará em espírito e em verdade. Isso é, onde eu estiver, ali todo o reino de Deus estará legitimamente representado na minha pessoa, na minha humanidade. Então, se eu sou cristão, eu tenho que ser naturalmente uma pessoa de bem. Eu não posso querer o mal dos outros. Eu não posso ficar tramando contra os outros. Eu não posso esparramar a mentira pelo mundo. Eu não posso ser mais um propagador da infidelidade, da desonestidade. Não, porque eu assumi o compromisso de ser cristão. E eu levo essa igreja inteirinha de Jesus Cristo no meu comportamento. Eu dou testemunho de que eu sou um seguidor de Jesus. Cada vez que eu olho com maldade para alguém, desejo o mal daquela pessoa e até arquiteto uma maldade para ela, eu estou legitimando o poder dos impérios que o Apocalipse condena na minha vida e em mim. Veja bem que o ser humano é um território do sagrado. Eu sou o tempo todo um legítimo representante do sagrado. Mas se eu também me descuido, eu me torno um legítimo representante do diabólico. Não é assim? Então, no momento em que você, por exemplo, Eliana, vai fazer uma leitura da Sagrada Escritura, você precisa descobrir que essa leitura foi escrita, este texto foi escrito para falar a um povo de um tempo, e que ainda hoje ele continua falando a você de uma maneira diferente. Por quê? O texto não mudou, mas o contexto foi modificado. O contexto daquela época em que o texto está inserido é um contexto diferente do que você está hoje. Mas essa palavra de Deus continua falando a você. Por isso ela é sagrada. Por que ela é sagrada? Porque ela não morre. Ela é sagrada justamente porque ela está separada para comunicar sempre.
Mesmo que mude o nosso contexto, mesmo que a interpretação deste texto seja diferente, ela continua nos movendo. Agora, a gente só precisa ter honestidade para que, de fato, a gente não se desprenda da palavra de Jesus. Qual que é o critério hermenêutico que nos dará direito de ler a primeira frase da Bíblia até a última e interpretá-la sem erro? É a gente nunca contradizer tudo o que a gente leu com a palavra de Jesus. Se em algum momento essa palavra está sendo interpretada na contradição da palavra de Jesus, você que já passou pela vida, que já viu muito mais do que eu, o que eu posso fazer para ser feliz? Uma pergunta muito sincera. Talvez as crianças nos façam de outro modo. Talvez elas ainda não saibam formular assim. Mãe, pai, o que eu preciso para ser feliz? Talvez ainda hoje, depois de crescidos, nós ainda não tenhamos coragem de perguntar com essa clareza toda. Perguntamos de outros modos, né? Às vezes perguntamos errando. Às vezes nós perguntamos como é que nós fazemos para ser felizes através dos nossos erros. É interessante a gente identificar que em muitas quedas, que em muitos vacilos humanos, ali está uma tentativa de ser feliz. Não é verdade? Você já experimentou isso? Você sabe muito bem do que estou falando. Já vivenciou a dor de não ter sido feliz naquele momento que você procurava ser. É assim mesmo. A vida é feita de fragilidades, nós somos feitos de fragilidades. Nem sempre nós escolhemos o jeito certo. O importante é a gente fazer a pergunta da criança continuar viva dentro de nós. Aliás, eu acho que é um grande desafio a gente manter viva a criança que pergunta dentro de nós. É interessante que quando uma criança está vivendo o processo de descoberta do mundo, ela experimenta a dimensão filosófica da vida, né? Você já viu que crianças gostam de perguntar, né? A fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E feliz da criança que convive com pessoas dispostas a responder essas perguntas. Às vezes a gente vai, cala a boca, menino, dá sossego. É a fase filosófica que nós podemos matar numa criança quando nós não estamos dispostos a acolher os seus questionamentos. Ainda hoje, conversando com um casal de amigos, eles falavam da diferença da filha mais velha para a filha mais nova. Dizem que no aniversário de 2 aninhos, a menina não quis vestir o vestido que a mãe havia preparado, porque ela sempre teve uma vontade muito forte. Ela desde menininha, petitinha, ela já demonstrava que ela manifestava o que ela queria. Eu não gosto desse vestido, pronto, e acabou. E aos 2 anos, você já imaginou isso? E aí disse que vestiu o vestido que ela não queria e não olhou para a cara da mãe durante toda a festa. Imagina uma criança com 2 anos. E aí eu estava dizendo para essa minha amiga que é mãe da criança, né? Falei, você pode ter um grande ser humano dentro de casa, né? Porque ela tem um temperamento forte. Essa menina sabe o que quer. Mas aqui, gente, é tão determinante quem vai conviver com essa criança para ajudar a fortalecer essa vontade do jeito certo, né? Sem que essa vontade se transforme em arrogância, em prepotência ou até mesmo em desobediência. É muito mais difícil conviver com um filho que tem uma inteligência aguçada, que tem uma força de vontade já muito presente na sua personalidade desde muito jovem, do que com um filho que é mais submisso. Então vai dar muito mais trabalho ser pai e mãe de uma criança que já demonstra essas aptidões filosóficas e essa força de vontade, né? Desde muito jovem. Porque a gente pode matar todo esse empreendedorismo que às vezes essa criança já tem dentro de si, que demonstra assim. Eu não quero esse corte de cabelo, pai. Eu não quero esse corte de cabelo, mãe. Me respeitem. É difícil, né? É difícil para quem é pai, é difícil para quem é mãe. Porque a gente ainda carrega aquelas coisas que a gente aprendeu, de repente, com os nossos pais, com os nossos avós.
que o filho é um desdobramento seu, é uma extensão do seu corpo, que você tem o direito de controlar como você quer. Não. O amor é essa capacidade que a gente tem de conviver com a diferença, de equalizá-la de um jeito harmonioso, para que não seja desrespeito aos pais, né? Mas ao mesmo tempo você alimentar essa criança que já tem uma força de demonstrar o que quer, o que pensa. É saudável. Por isso que nós vamos manter viva dentro de nós essa criança filosófica, que questiona, que passa no pente fino do seu crivo tudo aquilo que vê, tudo aquilo que examina. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque nós estamos vivendo uma semana no Brasil atípica. Nós estamos vendo, a partir de uma insatisfação de uma cidade como São Paulo, insatisfeita com o reajuste de 20 centavos de uma passagem de ônibus, isso ganhar as proporções que está ganhando. Um movimento sério, claro, sempre tem o joio no meio do trigo, né? Aqueles vândalos que querem destruir, mas nós não podemos jogar um movimento no lixo. Nós precisamos identificar que ali o que prevalece é o desejo de manifestar que a criança está viva dentro de nós, que nós queremos questionar, que nós estamos cansados de viver dentro de um país onde a corrupção prevalece, onde nós somos sobrecarregados diariamente com taxas de impostos que nunca nos retornam. Porque não seria nenhum problema nós pagarmos os impostos que nós pagamos no Brasil, desde que nós tivéssemos o retorno deste imposto. Não. Pagamos, e o que recebemos daquilo que pagamos? Não temos estradas. Se queremos estradas boas, temos que pagar o pedágio. Se queremos saúde, temos que pagar um bom plano. Se queremos boa educação, temos que pagar uma faculdade para os nossos filhos, ou então, na faculdade que é pública, os nossos filhos não conseguem entrar. Porque não tivemos dinheiro para pagar o ensino fundamental e médio, particular, que pudesse qualificá-los melhor. É este país. Este país que faz lavagem de dinheiro diante dos nossos olhos o tempo todo, é este país do mensalão, onde as pessoas ficam impunes, onde os crimes prescrevem. É contra tudo isso. Os 20 centavos foram apenas uma ponta que nos demonstrou que nós estamos incomodados com as decisões que são tomadas sem a nossa participação. E que bonito ver a criança filosófica que questiona, que quer um país melhor, que quer ser feliz, ganhando corpo, num país que tantas vezes fica adormecido e entretido com seus carnavais, com seus jogos de futebol, com suas culturas de massa, e muitas vezes sem gerar uma consciência política responsável que nos faça querer essa felicidade, não só nossa como do outro, porque isso foi bonito. Boa parte daqueles manifestantes estão falando em nome daqueles que andam de ônibus, nem tomam ônibus. Boa parte daqueles manifestantes está assumindo solidariamente o sofrimento daqueles que estão sofrendo com o aumento da passagem. Não ando de ônibus, mas vou lá manifestar o meu apoio àqueles que estão sendo mais uma vez sobrecarregados com aumentos. A criança filosófica que nos faz pensar e querer desejar um país cada vez melhor. É a nossa vez, minha gente, de demonstrar aos governos. E não estamos falando de uma dimensão partidária, não. A mim não importa se o governo hoje é o PT, se é o PSDB, se é o PSB, se é o PMDB. O que nós queremos é um governo que cuide do povo. O que nós queremos é que o nosso dinheiro seja retornado em benefício do próprio povo. O que nós queremos é um país mais justo. E ali, naquele momento em que nós permitimos que a criança filosófica ganhe as ruas porque resolveu questionar, a gente possa descobrir uma pátria que saiba acolher a nossa manifestação. Porque nós queremos um mundo melhor. E isso é evangélico. A proposta de Jesus é um caminho natural para a felicidade. Não é autoajuda não, viu? Porque a proposta de Jesus não é mágica.
É mudança de mentalidade, como dizia muito bem São Paulo. E Padre Zezinho nessa música, de maneira fantástica, nos coloca na perspectiva do cristianismo como um assumir a postura de Jesus. É pensar como Jesus pensou, amar como ele amou, viver como ele viveu, sentir como ele sentiu, ter a totalidade do nosso ser perpassada pelos sentimentos, pelos pensamentos, pela postura e pela vida de Jesus. Você já imaginou se todos os nossos governantes fossem verdadeiramente cristãos? Que não usassem a máscara do cristianismo apenas para a sua eleição? Você já imaginou se os nossos governos, ao invés de buscar medidas populistas, que só façam a manutenção de um poder eterno, estivesse realmente preocupada com a formação do ser humano, com a capacitação, com a vida, com a consciência deste povo? Não é verdade? Isso é religião. Essa é a dimensão responsável política que todo discurso religioso precisa perpassar. É a mudança de mentalidade. Eu não posso admitir que o meu cristianismo seja de fachada. Eu não tenho o direito de ir para as ruas protestar contra a impunidade, contra a corrupção, se eu promovo toda essa corrupção e essa impunidade em medidas menores na minha vida. É aqui que o cristianismo nos toca. É aqui que a criança filosófica precisa agir. Todos os dias à noite, essa criança filosófica precisa tomar conta de nós. Ela precisa prevalecer contra todas as hipocrisias que ao longo do dia, porventura, tomaram conta da nossa vida. E então nos perguntar a respeito deste cristianismo. Se o cristianismo que nós praticamos é um cristianismo cristão. Porque às vezes o cristianismo, esse nome, ele está distante da proposta de Jesus. Ele é fachada, ele é brilho só, fogo de artifício, que não dura muito tempo. E aí a verdadeira manifestação é aquela que ocorre todos os dias, quando você volta a se comprometer com o Evangelho. Você olha para a vida que você viveu, você honestamente identifica onde foi que você se desvirtuou, onde foi que você não pensou como Jesus, onde foi que você não agiu como Jesus, onde foi que você não amou como Jesus amou, e aí você reassume o compromisso com Ele. Isso é cristianismo fértil. É aquele que nos coloca todos os dias numa perspectiva de análise e de postura de atitude, de mudança de atitude. Hoje eu não vou dormir sem permitir que a minha criança filosófica cristã, porque eu sou batizado, me interrogue a respeito de mim mesmo, a respeito das minhas escolhas, a respeito do que resolvi fazer, a respeito de tudo aquilo que eu permiti que fosse a minha vida hoje. Porque eu quero ser feliz. Não é verdade? Você também quer ser feliz. E às vezes a gente não é feliz é porque a gente mata a criança que reflete em nós, que pergunta. Por que eu estou dando o exemplo da criança? Por causa da música. E por causa da indiscrição que toda criança tem. A criança é indiscreta, não é? Ela pergunta aquilo que muitas vezes o nosso juízo não permite perguntar. Ela é sincera. Por isso que Jesus falava que só pode entrar no reino dos céus quem for como as crianças. Ele não está falando da infantilidade. Ele não está se referindo a um jeito imprudente de viver, a um jeito infantil, imaturo, não. Ele está falando da pureza do coração. Ele está falando justamente da falta de cercas, da coragem de perguntar e de interrogar, da coragem de ser verdadeiro. Porque nenhum cristianismo pode ser frutuoso se ele não passar pelo crivo da nossa verdade. Está sendo verdadeiro o que eu estou vivendo? Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus? Ou isso está apenas um discurso que não me toca? Será que hoje a minha manifestação, porque o cristão, ele vive em constante manifestação. Ainda que eu não saia nas praças para protestar, o nosso jeito de viver tem que ser tão coerente, que ele incomoda. Incomoda no bom sentido, de provocar no outro um questionamento. Meu Deus, como ele é honesto.
Meu Deus, como Ele é verdadeiro, como Ele não se curva ao poder, como Ele não se curva àquilo que realmente não está de acordo com as suas convicções. Ele não se curva a nada que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele faz tudo com muita misericórdia, com muita harmonia, mas Ele não se curva. É o que nós precisamos, minha gente. É urgente no Brasil de hoje, neste Brasil que protesta, neste Brasil que acorda, uma postura cristã que seja constantemente manifestação pública de que nós queremos um mundo diferente. A começar pelo Brasil, a começar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa casa. Está vendo como as grandes instâncias vão sendo particularizadas até chegar em nós, na minha casa e depois da minha casa, aqui no meu coração. Padre Fábio, como suportar a perseguição? Porque dói demais em alguns momentos da nossa vida. A perseguição, ela faz parte da vida, todas as dimensões da nossa vida, toda a dimensão humana. Todo mundo que é humano, em algum momento experimenta ser perseguido. O que gera uma perseguição? São muitos fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, às vezes a gente... Vamos falar a partir de nós. Por que muitas vezes eu persigo alguém? Persigo quando há algo naquilo que me incomoda, há algo naquele comportamento que me deixa desestabilizado. Eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa que eu quero, mas não sei alcançar, não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, né? Quando você olha para o lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí, muitas vezes, eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal, de fazer isso. Minha filha, em se tratando de vida cristã, o grande desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para o Cristo e quero ter dele personalidade, eu quero ter dele a palavra, eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso, quando vira uma atitude concreta, é claro que você vai incomodar. Porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. Por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural que quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto, é natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar derrubá-lo. Isso acontece muito até mesmo no ambiente de trabalho, né? Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo, você muitas vezes é até ameaçado de morte. Quantas vezes, minha gente? Eu já acompanhei situações assim, de pessoas que precisaram deixar o ambiente de trabalho porque descobriram falcatruas que eram praticadas por pessoas que ali trabalhavam e que ela, por uma questão ética, moral, de verdade mesmo, não posso ser conivente com isso. Eu não posso ficar calado diante dessa injustiça sendo cometida. E aí, no momento em que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, é mesmo ameaçada de morte, humilhada, perseguida. Por quê? Porque desejou fazer o bem acontecer. E é por isso que a perseguição está sempre ligada ao martírio. Sabe que os primeiros cristãos foram muitos, acho que boa parte, poderíamos dizer, foi martirizada. Boa parte dos primeiros cristãos viveu o terrível martírio de serem mortos por causa da fé. Porque acreditavam em Jesus e porque colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro,
Jesus incomodou. Jesus foi morto justamente porque desafiou as estruturas religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando. Agora, se continua desafiando, é natural que venha sofrer a mesma perseguição que o mestre. Ou você acha que nós vamos ficar numa situação favorável? E é por isso que sempre precisamos tomar cuidado para que a gente não se adeque às situações do mundo de hoje para evitar a perseguição. Não é? Às vezes a gente tem tanto medo da perseguição que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso. E nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver do segmento e assumir as consequências naturais deste segmento. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa, porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? As pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso daquilo que você gosta, daquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, ou que você estava vindo para a Canção Nova, ou que você ia participar de um grupo de oração? Quantas pessoas eu conheço que não podem contar que estão indo para a igreja, porque são ridicularizadas em casa? Isso é perseguição. É diferente, mudou. Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém nos proíbe disso. Pode ser que em outros lugares do mundo essa perseguição ainda aconteça. E lá ainda exista a necessidade do martírio de sangue. Isso é, eu perco a minha vida para poder dar testemunho da minha fé. Mas hoje a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário ao aborto, por exemplo, eu sofro perseguições, a igreja sofre perseguições. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não ter a perseguição? De jeito nenhum. Podemos até ter posicionamentos absolutamente contrários a tudo e a todos. Nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim, porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tenta uniformizar as pessoas, para que todos pensem da mesma forma, e essa filosofia hedionda de querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, um filho sempre tem necessidade de ter pai e mãe dentro de casa. Por mais que nós sejamos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidade de família. Nós não podemos, como igreja, nos calar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável, é direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus, e esta palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida, tudo aquilo que atentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso? Seremos. Mas nós seremos perseguidos com alegria. Sabe por quê? Não há nada que possa nos realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que fazer. É o que São Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando o sangue e morrendo, como morreram os primeiros cristãos, será o martírio então de você muitas vezes ser exposto à galhofa, ao ridículo, e você manter firme
eu acredito em Jesus, sim. Esse é meu compromisso com Ele, sabe? Na oportunidade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de ir aonde vou. Nunca vou a um lugar em que eu preciso deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Já errei muito. Já me equivoquei muito. Já dei entrevistas em que eu não fui suficientemente claro. Já permiti equívocos naquilo que eu falava. E hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que a igreja esteja bem representada em mim. Porque essa é a minha missão como padre. Essa é a minha missão como homem da religião. Estar comprometido com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça, para que esta verdade seja. Prejuízos terríveis. Por quê? Porque a gente não se reflete, a gente não se pensa. E quem não se pensa vai ter muita dificuldade de pensar a vida com mais amplitude. Porque a maneira como eu me penso reflete na maneira como eu penso a minha vida. Como eu olho para as pessoas, a maneira como eu me olho reflete na maneira como eu olho para o outro. Então, esses sofrimentos que fizeram parte de você ao longo deste ano, eles têm que lhe trazer um fruto, sim. Se não trouxeram, você pode ficar esperto. Pode ser que você esteja deixando de arrancar deles o aprendizado. Pode ser que você esteja guardando os fracassos na estante, sabe? Sem reciclá-los. Não, fracasso tem que ser reciclado. Aquilo que você lutou, eu posso dizer, encontrei tantas pessoas que passaram pela batalha contra o câncer. Ou porque lutaram consigo mesmas, ou porque lutaram com as pessoas mais próximas. Só quem já passou por isso sabe como é difícil. Mas depois que passa, depois que termina, não é verdade? Você olha para o cabelo que voltou a crescer e você identifica que aqueles cabelos representam sonhos. Só quem precisou perder os cabelos para fazer um tratamento de quimioterapia sabe o que é a alegria de vê-los nascendo novamente. Só quem precisou passar pelo mal-estar de uma quimioterapia, de ficar tantas vezes horas e horas dentro de um hospital esperando pelo atendimento, e depois você ver o resultado de que aquilo deu certo, que o tumor regrediu, ou então a cirurgia que fez, que foi bem sucedida. Então quando renascem os cabelos, meu Deus, que respeito nós precisamos ter por esses cabelos que nascem. São mais que cabelos. É o renascimento de sonhos, de esperança, de futuro. É alguém que de alguma forma pode dizer, a vida aqui venceu. E nós continuaremos lutando por essa vida. Porque só quem se viu nesse limite, nesse limiar estreito entre vida e morte, saberá identificar o quão a vida é preciosa. E deixaremos de reclamar menos. Reclamaremos menos. Porque um dia a gente viveu esse limiar e a gente sabe muito bem. Há 3 meses que eu estou lutando, com um problema que eu tive nesse ouvido esquerdo. Há 3 meses eu não sei o que é silêncio. Eu que gosto tanto. Então às vezes eu acho que eu vou ficar louco com um barulho que não termina dentro do meu ouvido. Eu tive uma pequena perda de audição, provocada não sei porquê, sei lá. São tantos os motivos que podem provocar aquilo que eles chamam de surdez súbita. E a surdez súbita? Quando você de repente acorda com um barulho no seu ouvido, você vai e faz uma audiometria, que é um exame que mede a audição. Aí eu descobri que eu perdi 3 frequências graves. Nem fazem falta. Poderia viver perfeitamente sem elas. Até o doutor Daniel, que tem me acompanhado, me disse, padre, é um diagnóstico muito bom. Depois outros médicos, amigos meus também, doutor Vianney lá em Petrópolis, que eu tive a oportunidade também de conversar, de passar por ele, fui tão bem atendido por ele, todo mundo dizendo, o diagnóstico é muito bom. Quando se perde frequências graves, se recupera praticamente tudo novamente. Só uma questão de tempo.
Mas o problema, minha gente, não é essa bendita frequência grave que eu perdi, não. O problema é conviver com esse barulho, esse zumbido dia e noite. Sabe quando você deita para dormir cansado e você não consegue dormir porque aquele barulho te perturba, te perturba, te perturba. E ontem, graças a Deus, eu tive assim um dia tranquilo. Foi o primeiro dia em que eu posso dizer que o zumbido não ficou o tempo todo. Foi o primeiro dia em que eu tive a oportunidade de voltar a saborear alguns momentos de silêncio. Ele não foi embora, está aqui. Vai, volta, fica baixinho, fica mais alto. Mas ontem, eu vivi um dia inteiro naquele silêncio que eu gosto, que me faz bem. Você não pode imaginar de como eu valorizei aquilo. Você não pode imaginar de como para mim foi gratificante ter a oportunidade de valorizar uma situação que às vezes passa despercebido, porque eu me acostumei com ela. Então, como agora eu estou tendo de conviver com um barulho no meu ouvido, se Deus quiser, vou dar um jeito de curar isso, né? Ou pelo menos diminuir isso, para eu não ficar louco, né? Senão a gente fica louco, a gente não consegue se concentrar, tudo fica mais penoso, a gente fica mais cansado, menos paciente com as coisas. Então, sabe, quando você experimenta aquilo que antes você tinha e não sabia valorizar. Se Deus me der a graça de ser curado disso, você pode ter certeza que eu nunca mais vou interpretar o silêncio da mesma forma. Porque passar 3 meses com esse barulho o tempo todo no seu ouvido não é brincadeira. Então, quando eu tiver a oportunidade, como eu tive ontem, temporária, mas tive, de voltar a experimentar o silêncio, eu quero saborear aquilo com todas as forças da minha alma. Para isso serve o sofrimento. Por isso que eu estou lhe dizendo, o que lhe aborreceu ao longo desse ano? O que foi penoso para você? Eu dei meu testemunho, falei o testemunho da Ângela. A minha história é tão pequenininha, perto de tantos sofrimentos que a gente teve. A gente teve a Célia, nossa amiga aqui, que trabalha conosco. Enfrentou o ano passado, um pouco esse ano também, né, Célia? Ainda na continuidade do tratamento, né? 2010, 2011, continua em tratamento. A Célia sabe, nós vimos quando os cabelos da Célia caíram e depois vimos a alegria quando nasceram. Está aqui trabalhando, feliz da vida, levando a mãe dela por onde vai, com amor, com carinho. Mostra a Célia para nós, essa menina tão especial, tão cheia de Deus, que foi um testemunho para nós aqui, para quem esteve ao lado dela. Então, para a gente poder ter o direito de cantar essa música, hoje eu livre sou. O primeiro passo para a gente se transformar na pessoa errada é a gente estar no lugar errado. Pode observar, muitas pessoas começaram a dar errado na vida porque não souberam escolher o lugar que ficaram. Não souberam ter, não souberam direito fazer aquela escolha para poder contextualizar-se melhor, para poder viver melhor as suas vidas. Então, refletir a vida é a gente, de alguma maneira, ajudar a diminuir essas contradições. A experiência humana, ela se dá o tempo todo a partir da contradição. A vida é cheia de contradições. A existência humana é o território onde as contradições estão todas presentes. E eu creio que o desafio de toda pessoa é diminuir essas contradições. Primeiro, reconhecê-las. Sabe que é um grande problema quando a gente já não consegue mais reconhecer as contradições que estão presentes na nossa vida? Todo mundo tem. Todo mundo vive num contexto de contradições. É aquele momento em que você descobre que você está inadequado. Você sabe disso. Em muitos momentos da sua vida, você age e depois que age, olha para a sua ação e descobre, gente,
Eu não tenho nada a ver com aquilo que eu fiz. Você descobre uma inadequação entre aquilo que você é com aquilo que você fez. São Paulo dizia de maneira muito interessante que muitas vezes nós não somos capazes de realizar o bem que a gente quer. Recorda-se dessa palavra? Está lá numa das suas cartas. É a vida. Agora, já que nós não podemos nos livrar das contradições, já que a vida humana será sempre um território de contradições, porque nós somos limitados, faz parte da nossa constituição humana, eu não tenho como retirar as contradições do meu contexto, você não tem como retirar do seu, mas nós podemos aprender a viver com essas contradições, minimizando o poder que elas têm sobre a nossa vida. Basta a gente ficar um pouco mais atento a nós mesmos, àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Por isso que a vida cristã precisa ser sempre uma vida de reflexão. É por isso que o cristão não pode esmorecer no processo de refletir-se. Ninguém pode deixar de refletir-se. Aliás, o autoconhecimento, ele só acontece toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está, e a gente fica mais feliz à medida que nós estamos mais reconciliados com a própria vida. Significa que toda vez que eu diminuo essas contradições, toda vez que eu começo a identificar que eu estou em consonância com a vida, estou vivendo o movimento certo, eu começo a ficar mais satisfeito. E é natural que seja assim. Toda vez que a gente consegue dissolver um pouco as contradições do mundo, do contexto que nos cerca, nós ficamos mais felizes. É como se você estivesse um pouquinho mais encaixado no seu lugar. Não para ficar acomodado, mas para sentir-se confortável. Cada vez mais eu me convenço disso. Ser feliz é a gente viver confortável na gente mesmo. É você estar satisfeito, sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, estando ao lado de quem você está, acreditando no que você acredita, trabalhando onde você realmente se identifica. É assim que a gente diminui as contradições, né? Quando você descobre que você pode ser melhor, que você não precisa viver essas contradições o tempo todo, que você pode buscar uma coerência maior e que o processo de crescimento ele consiste em você iluminar constantemente a sua vida para você identificar onde é que estão as suas incoerências e a partir dali você fazer uma mudança. Um exemplo. Quantas vezes você fica inadequado com uma pessoa? Você sente que está desagradável estar com aquela pessoa? Alguma coisa de errado existe entre você e ela. Existe uma inadequação. Nós, quando somos cristãos e nos pautamos na verdade de Jesus, que acreditamos que o amor é que é a solução para o mundo, o que nós vamos fazer? Diminuir esse processo de incoerência dentro de nós. Vamos tentar melhorar. Vou dar passos, vou fazer esforços para que eu possa ter uma convivência com a pessoa que está do meu lado. Você já imaginou se toda vez a gente levasse isso a sério, o nosso local de trabalho seria tão melhor, não é verdade? Muitas vezes nós passamos um dia inteiro de trabalho pesados, sentindo o coração desagradável, pesado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma incoerência ali dentro. E de repente, quando você se abre, quando você se permite a fazer as pazes com esse contexto que está desagradável, é como se você retirasse um peso de dentro de você. É por isso que a gente acredita que o perdão é uma atividade, né, poderíamos dizer assim, terapêutica. Porque toda vez que a gente perdoa, a gente diminui a incoerência. Você diminui a contradição. Já que nós queremos estar de bem com o mundo, eu não posso permitir que no meu ambiente de trabalho eu trate mal as pessoas que estão ali. Que eu seja um empecilho para a felicidade do outro. Sabe, minha gente, isso é muito sério. De vez em quando, se a gente não toma cuidado, a gente se transforma num empecilho da felicidade do outro. É tão ruim,
Quando você descobre que alguém está sendo um empecilho para a sua felicidade, às vezes por pura maldade. O outro, de repente, joga sobre você uma série de coisas ruins. De repente o outro começa a depositar em você todos os ódios que ele tem, todas as indisposições que ele tem. É tão ruim, não é verdade? Então, se a gente sabe que isto é ruim, por que a gente vai fazer com o outro? Não é verdade? Se a gente não gosta quando o outro nos maltrata, quando o outro nos humilha, se a gente não gosta quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, por que nós vamos fazer a mesma coisa? Se nós não gostamos de ser desprezados, por que nós vamos desprezar? E aí, quando a gente toma essa consciência, Jesus vence dentro de nós. E essa é a grande meta de todo cristão, é fazer Jesus vencer. Hoje, sobre as minhas maldades, sobre as minhas mazelas, eu quero que Jesus seja vencedor. Hoje, sobre as minhas mesquinharias, eu quero que Jesus seja vencedor. E quando a gente começa a levar isso a sério, Deus atua de maneira tão interessante no nosso coração, que Ele até nos fortalece para enfrentar um pouco mais as dificuldades, os desajustes do mundo. Porque a gente precisa estar um pouco imune a tudo isso, né? Senão a gente sofre demais. Diminuir as contradições. Pode ser que hoje o seu coração esteja necessitado disso. Ai, Padre Fábio, hoje eu estou pesado, esses dias eu estou pesado. A vida tem sido difícil para mim. Pode ser que a razão seja essa. Você está inadequado. Você está com muita contradição dentro do coração. E o coração, para ser feliz, ele precisa estar, no mínimo, lutando para vencer as contradições. Sabe, minha gente, em muitos momentos da minha vida, eu não sei se já partilhei isso com vocês, mas eu já fui uma pessoa muito pessimista. Na minha adolescência, eu tive um momento da minha vida em que eu era um suicida em potencial. Sabe por quê? Porque eu não tinha canalizado bem a minha melancolia. Eu sou naturalmente melancólico. Eu fico naturalmente, eu me entristeço com muita facilidade, da mesma maneira como me alegro também com muita facilidade. Então todos os meus sentimentos são muito extremados, eu preciso tomar muito cuidado para eu ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Porque eu costumo dizer que eu não tenho cercas. Tudo que é ruim me atinge muito e tudo que é bom me atinge muito também. Eu sou um território que não tem muito cercado. Tudo chega com muita força sobre mim. Eu precisei e estou precisando o tempo todo aprender a lidar com esse meu jeito de ser. Mas eu identifico que hoje, nesse tempo da minha vida, nesses últimos anos, Deus tem me dado uma graça muito grande de aprender a lidar com tudo isso. Porque eu sinto que eu preciso o tempo todo reconciliar essas contradições no meu coração. Você não imagina o quanto é difícil muitas vezes a gente ser quem a gente é, fazer o que a gente faz, ser público do tanto que a gente é. É uma carga muito pesada, muita expectativa, é muita gente que espera demais de mim. Eu fico pensando, se eu não tiver este equilíbrio hoje, se Deus não for o centro da minha vida, fica muito difícil viver. Aí eu deixo de dar a minha melhor parte. Eu deixo de oferecer aquilo que em mim vale a pena. E eu não quero. A mesma coisa acontece com você. Numa escala diferente, numa proporção diferente, mas acontece. Você também tem um mundo ao seu redor esperando de você. Você também tem que dar conta da sua vida, dar conta de ser quem você é, de fazer o que os outros esperam que você faça, de corresponder muitas vezes às expectativas dos outros, e você muitas vezes se sente pesado para dar conta de tudo isso. Pode ser que você esteja infeliz assim. Pode ser que a sua infelicidade esteja como um dia foi na minha vida. Porque você está num processo de contradição e você precisa resolver isso. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Enfrente-se. Lide com suas carências, lide bem com suas mazelas.
O primeiro passo para vencer é reconhecer que perdeu. O primeiro passo que a gente precisa dar na direção da vitória é reconhecer que a gente está perdido. Que a gente não deu o que tinha que dar. Que a gente não se empenhou o tanto que tinha que se empenhar. E aí, Deus brota com muita força no nosso coração, sabe por quê? Deus prefere os honestos. Por pior que seja o seu estado, por pior que esteja hoje o seu coração, se você se aproxima com honestidade diante de Deus, tenha certeza que você será muito bem recebido por Ele. Porque Deus gosta de gente assim, verdadeira, sem máscaras, sem hipocrisias. Tem contradições aí no seu coração? Não se preocupe. No coração de todo mundo tem. O que você não pode permitir é que elas prevaleçam sobre o seu desejo de mudar. Todos nós estamos mergulhados em contradições. A vida humana é assim. Alguns mais, outros menos, mas este traço da vida está em todos nós. Nem sempre fazemos o bem que nós queremos fazer. Nem sempre somos o ser humano que a gente gostaria de ser. Deixe que hoje Deus venha ser o seu auxílio. Permita que hoje Deus venha entrar na sua história, na sua vida, para lhe ajudar, para lhe colocar no caminho certo.